E aí pessoal do Universo Antares, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Bem-vindos de volta à nossa playlist onde eu analiso todos os contos e trabalhos, todas as histórias do H.P. Lovecraft. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um conto muito maneiro com o título de Os Outros Deuses, The Other Gods. Esse conto foi escrito em agosto de 1921 pelo Lovecraft e foi publicado em 1933 na revista The Fantasy Fan. Eu li nessa edição aqui, assim como eu li anteriormente. Eu notei que nos últimos vídeos eu não comentei, né, sobre as edições que eu estava vendo, mas é sempre essa daqui, Delphi Classics, trabalho completo do Lovecraft. Vocês podem achar facilmente esse conto na internet também. E qual que é a história do conto? Vamos lá. Aqui a gente tem mais uma história no ciclo de sonhos do Lovecraft. Então é um texto recheado de referências para nós que já lemos outras histórias que se passam nesse mesmo universo. E aqui a gente acompanha o Barzai, um sábio velho que tem, digamos assim, o conhecimento de tudo aquilo que é místico. E ele é acompanhado de seu aprendiz Atal. Eles têm o objetivo de alcançar os deuses, porque nesse ciclo de sonhos, os deuses, eles por muito tempo dançavam nos mundos dos vivos, mas à medida que os humanos, eles dançavam muito antes dos humanos terem chegado a essas terras dos sonhos, mas à medida que a humanidade foi se alastrando, os deuses partiram para as montanhas, e à medida que eles foram para as montanhas também, os deuses meteram o pé, e agora só são vistos de maneira muito rara, muito raramente nos picos montanhosos mais elevados, em noites tempestuosas em que as nuvens cobrem os picos montanhosos. Então as pessoas ficam em suas casas com medo do que à noite, do que esses deuses podem fazer. Lógico que a maior parte disso é lenda, mas o Barzai está dedicado, ele fala que ele conseguiu um jeito de alcançar os deuses, ele quer vê-los antes de morrer. Então a narrativa começa com o Barzai sendo acompanhado pelo... isso mesmo, o Barzai sendo acompanhado pelo Atal, seu jovem aprendiz, e eles partem a uma escalada fenomenalmente assim, grandiosa, por dias e dias até chegar ao topo de uma montanha. E o Barzai, ele é meio arrogante, O conto ele trabalha muito disso, da arrogância da humanidade, do fato de que você quer ser do mesmo nível que os deuses, como se eles fossem aceitá-lo, Mas o Barzai parte em direção a esse pico. O Atal fica com ele até que uma noite a lua cheia, a lua basicamente cobre a região, se bem que não é nem o brilho da lua direito, é aquela coisa bem Lovecraftiana. E aí o Barzai tem certeza de que eles estão ali dançando, e aí ele parte para uma seção mais elevada ainda. O Atal tem dificuldade de segui-lo, e aí antes que o Atal chegue, o Barzai ele consegue ouvir o Barzai falando, Eu encontrei os deuses, eu finalmente cheguei no mesmo nível deles, os seus truques não me permitirão ficar longe de vocês, eu sei que eu tenho um lugar entre vocês, e blá blá blá. E aí os deuses que não são mostrados porque o Atal fica no nível abaixo, ele fica completamente aterrorizado, mas esses deuses, eles parecem, quando eles falam, é quase como se a natureza ao redor, tipo o vento, os gotículas, a neve, enfim, tudo, o próprio sibilar do vento, parece que as suas palavras são as palavras dos deuses, mas o Atal fica ali, e aí o Barzai, de repente, tem um acesso de pânico. Ele fala, meu Deus, os outros deuses, não, fica aí embaixo, Atal, não vem até aqui, você não quer vê-los, você não suportaria a ideia de contemplar criaturas como estas, criaturas inimagináveis. E você fica se perguntando quem são os outros deuses, porque ele encontrou os deuses, certo? Mas quem são esses outros deuses que parecem ter interferido ali naquela interação? E aí o conto termina de modo que há um estrondo absurdo. O Atal acorda no outro dia no sopé dessa montanha, e os outros moradores os outros fazendeiros, supersticiosos, tentam encontrar o corpo do Barzai, mas eles não acham
nenhum sinal do corpo. E aí fica, né, a gente termina esse conto com o que são esses outros deuses. Será que são os deuses dos contos Lovecraftianos que estão se entremeando nesse universo do mundo dos sonhos? Quem sabe? Mas é um conto muito interessante, ele trabalha muito essa dinâmica de arrogância, né? Até onde você vai pelo poder. Será que a sabedoria vale a pena quando ela é fonte de horror também? E é um conto que vale muito a pena, assim, um conto muito bom. E eu espero que vocês tenham gostado. Mas, de qualquer forma, vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!